Olá a todos, que Jesus em sua infinita bondade nos envolva em intensas energias nesse instante e sempre um prazer imenso compartilhar desse banquete de luz, desse espaço sublime que é a Evangelioterapia. Quero narrar um fato que aconteceu na cidade de Cristalina, Goiás, quando participamos de um encontro há cerca de alguns anos, e o palestrante do dia citou um caso lá bem interessante, que eles foram visitar um casal que estava afastado do centro espírita já há algum tempo, e preocupados com esse casal, eles foram até a casa deles. Chegando lá, foram recebidos pela Dona Maria, uma senhora já idosa, e notando a ausência do seu João, eles perguntaram: ué, Dona Maria, cadê o seu João? Ué, vocês não souberam, não? Ele desensossou no palavreado dela. Eles acharam graça, não entenderam, e como assim, Dona Maria, desensossou? Ué, vocês não usam esse termo lá no centro espírita, lá vocês falam desencarnou, né? Só que o Joãozinho estava tão adoentado, o meu velho estava tão adoentado, que ele só estava pele e osso. Então ele desensossou. Como é que ele ia desencarnar? Só estava pele e osso. Em que pese a notícia ruim do desencarne, do falecimento do senhor lá, o seu João, não teve como eles não rirem da situação, da maneira como ela citou. E a conversa continuou, e aí eles perguntaram também: ué, e o gato que vocês tinham? Ele sempre estava junto da senhora e tal. Ele desengatou. Então, desencarnar é uma linguagem que usamos no meio espírita e que quer dizer falecer. Quer dizer, é a morte segundo o corpo. No livro Bastidores da Mediunidade, há uma frase bastante impactante que diz o seguinte: os espíritos se anunciam, não é? Então eles dizem o seguinte: somos homens falecidos segundo o corpo e, ressurgidos em espíritos, fizemos soar as trombetas da imortalidade da alma. Ou seja, já não mais a morte, existe a morte física, mas somos espíritos viajores da imortalidade, do universo. E falar sobre esse tema morte, esse tema desencarne, ele é um tema complexo que foge à compreensão da maioria das pessoas. Alguns espíritas que estudam bastante, que se aprofundaram bastante no tema, que já renunciaram a bastante situações materialistas, eles encaram essa situação de uma maneira mais tranquila. Mas boa parte, ou por que não dizer a maior parte das pessoas ainda não entende e, claro, sofre em vezes com essa situação que traz tristeza, traz às vezes até depressão, situações realmente bastante tristes dentro de uma família. Nós poderíamos, há várias obras fidedignas sobre esse assunto, mas como o nosso tempo é curto, nós resolvemos apelar para um pensamento do poeta francês Victor Hugo, constante do livro A Reencarnação através dos Séculos, de Nair Lacerda. E esse pensamento de Victor Hugo diz o seguinte: ele narra, ele esclarece bem, de uma forma que traz, assim, digamos, bastante consolo, bastante conforto sobre esse tema tão complexo que é a morte. Então nós vamos ao pensamento. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido, evaporado?
Não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o invisível do visível, dizemos, já se foi. Terá sumido, evaporado? Não. Apenas o perdemos de vista. Ou seja, o ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas desde quando estava aqui na Terra. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, do qual não necessitamos mais. E é assim que, no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá, está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças bruscas espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva se desfazer do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Sem dúvida alguma, de todos os textos que pesquisei ao longo dessa vivência espírita, com todo respeito, são tantos textos, são tantas citações lindas, maravilhosas, mas esse de uma forma mais esclarecedora, mais sucinta, traz para nós o que é verdadeiramente a morte. Nada mais é do que uma passagem, um retorno para a nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Para quem desejar saber mais sobre o assunto, há tantas obras, conforme dissemos aqui, Quem Tem Medo da Morte, um livro maravilhoso de Richard Simonetti, um grande divulgador da doutrina espírita. Outra obra ditada pelo espírito Leon Denis, que fala sobre o problema do ser, do destino e da dor, que também traz um esclarecimento importante acerca desse tema da morte, que agora estamos aí no início de novembro, e no dia 2 tivemos aí o dia de finados. Então, esses livros e mais alguns outros que podem ser pesquisados na sua casa espírita, traz esse assunto, nos esclarece mais sobre esse assunto. Então, que Jesus nos abençoe, tenhamos todos uma visão boa dos fatores pelos quais passamos aqui na Terra, a fim de entendermos melhores alguns assuntos, principalmente esse, que ainda é tão complexo e que tão dificilmente aceito pelo ser humano, que é a morte. Que Jesus nos abençoe, muita paz e luz a todos. Que assim seja.